Você já se perguntou se a Bíblia fala sobre extraterrestres? Esse é um dos temas mais curiosos e polêmicos que existe. Muita gente olha para o céu e pensa: será que estamos sozinhos? Será que há vida em outros planetas? Será que civilizações distantes já nos visitaram? E dentro desse mistério surge a pergunta inevitável: será que a Bíblia, o livro mais lido da história, deixa alguma pista sobre isso? Hoje vamos mergulhar nesse assunto com calma, explorando passagens, curiosidades e interpretações que podem surpreender você. Então, fica até o fim, porque vou revelar coisas que talvez você nunca tenha notado nas Escrituras e que podem mudar a forma como você enxerga esse tema. A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia não usa a palavra extraterrestre. Esse termo só surgiu na modernidade, quando a ciência começou a levantar a possibilidade de vida fora da Terra. Mas o fato de não aparecer a palavra não significa que não haja referências ou conexões interessantes. A Bíblia fala muito sobre seres celestiais, anjos, manifestações misteriosas e visões que parecem, em muitos casos, sair de um filme de ficção científica. A grande questão é: esses relatos são apenas simbólicos ou podem ser entendidos como descrições de algo além da nossa realidade? Um dos textos mais citados nesse debate é o livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. O profeta descreve uma visão impressionante. Ele fala de 4 seres vivos, cada um com 4 rostos e 4 asas. Seus pés brilhavam como bronze polido. Ao lado deles havia rodas que pareciam feitas de berilo e que se moviam em todas as direções sem se virar. Essas rodas tinham olhos ao redor e eram acompanhadas por uma espécie de glória brilhante. Quando Ezequiel descreve essa cena, muita gente hoje interpreta como se estivesse descrevendo uma nave espacial, algo metálico, cheio de luzes e movimento. Para os antigos, era uma visão divina. Para os modernos, soa como tecnologia avançada. O que realmente aconteceu ali? Era apenas uma visão simbólica da glória de Deus? Ou Ezequiel presenciou algo que hoje chamaríamos de contato com o desconhecido? Outro ponto interessante é quando olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 6. Ali é dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. Dessa união nasceram os Nefilim, gigantes, homens poderosos da antiguidade. Muitos estudiosos interpretam os filhos de Deus como anjos caídos. Outros dizem que eram apenas descendentes de Sete. Mas há também quem veja nesse relato uma possível referência a seres de fora, que vieram à Terra e se misturaram com humanos. Essa teoria é controversa, mas alimenta a ideia de que talvez a Bíblia registre um contato entre o humano e algo não terrestre. No Novo Testamento, encontramos relatos que também provocam reflexão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus sobe ao céu diante dos discípulos. Uma nuvem o envolve e ele desaparece. 2 homens vestidos de branco aparecem e dizem que ele voltará da mesma forma. A cena é espiritual, mas para muitas pessoas soa como uma descrição de algo que poderia ser interpretado como uma retirada sobrenatural, até mesmo tecnológica. Quando pensamos em nuvem, lembramos do céu. Mas no contexto bíblico, nuvem muitas vezes significa a manifestação da glória de Deus. Ainda assim, não é difícil para a mente moderna pensar em algo parecido com o que hoje chamamos de avistamento. A Bíblia também fala de Elias, que foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado de carros e cavalos de fogo. Essa descrição é fascinante, porque Elias não morreu de forma natural. Ele simplesmente desapareceu, arrebatado por algo que parecia um veículo flamejante. O que seriam esses carros de fogo? Seriam apenas uma metáfora para a glória divina? Ou a descrição limitada de alguém que viu algo que não sabia explicar em termos humanos? Essa cena é uma das mais intrigantes quando pensamos na possibilidade de contato com o desconhecido. Outro detalhe curioso está no livro de Apocalipse.
João descreve visões de criaturas estranhas, de estrelas que caem do céu, de seres que descem à terra com autoridade e poder. Ele fala de um abismo que se abre e de seres que saem de lá como gafanhotos, com formas assustadoras. Muitos interpretam tudo isso de forma simbólica, como linguagem profética. Mas outros questionam: será que João, com seu vocabulário limitado, não estaria tentando descrever algo que hoje chamaríamos de extraterrestre ou até mesmo de tecnologia avançada? É importante dizer que a Bíblia nunca afirma de forma direta que existem outros seres habitando planetas distantes. Mas ela também não fecha a porta para essa possibilidade. O texto bíblico mostra claramente que Deus é criador de todo o universo, não apenas da Terra. Em Salmos, por exemplo, está escrito que os céus proclamam a glória de Deus. Em Colossenses, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, tanto as visíveis como as invisíveis. Isso abre espaço para pensarmos que, se existem outros mundos habitados, eles também fazem parte da criação divina. Mas por que a Bíblia não fala abertamente sobre extraterrestres? Talvez porque não fosse relevante para o propósito dela. A mensagem central da Bíblia é sobre o relacionamento de Deus com a humanidade, a história da salvação, a revelação de Cristo. Saber se existem ou não seres em outros planetas não muda a essência dessa mensagem. Ao mesmo tempo, Deus deixa mistérios que alimentam a curiosidade humana. E esse pode ser um deles. Um argumento interessante é que, mesmo que existam seres em outros lugares, a Bíblia já nos apresenta seres que não são humanos, os anjos. Eles aparecem em diversas formas, algumas vezes tão assustadoras que precisam dizer "não temas" ao se manifestar. Eles viajam entre o céu e a terra, transmitem mensagens, protegem, lutam. Se pensarmos bem, os anjos são, de certa forma, seres extraterrestres, porque não pertencem à Terra. Eles vêm de fora, de outra dimensão, de outra realidade. E a Bíblia fala deles de forma abundante. Talvez a questão não seja se a Bíblia fala de extraterrestres, mas se nossa definição de extraterrestre é estreita demais. Porque ao apresentar anjos, querubins, serafins e até mesmo seres malignos, a Bíblia já está nos dizendo que não estamos sozinhos no universo. Muita gente também conecta a ideia de extraterrestres com os sinais do fim dos tempos. Jesus disse que haveria coisas espantosas nos céus. O próprio Apocalipse fala de sinais celestiais. Ao longo da história, sempre que algo misterioso aparecia no céu, as pessoas interpretavam como presságio. Hoje chamamos de OVNI, mas na antiguidade era sinal dos deuses ou manifestação divina. Será que esses fenômenos não estão ligados? Será que algumas coisas que interpretamos como extraterrestres não são, na verdade, manifestações espirituais? Ou será que algumas manifestações espirituais não podem ser entendidas como algo extraterrestre? A linha entre essas duas interpretações é muito mais fina do que parece. É curioso observar também como quase todas as culturas do mundo têm lendas sobre visitantes que vieram do céu. Os sumérios falavam dos Anunnaki. Os maias tinham deuses que desciam em naves flamejantes. Os gregos tinham deuses que moravam no Olimpo, mas desciam para interagir com os homens. Esses relatos são parecidos em povos que nunca tiveram contato entre si. E isso levanta a questão: será que todos estavam inventando? Ou será que existe uma memória coletiva de algo real que aconteceu? A Bíblia, nesse sentido, não está isolada. Ela também fala de seres que vêm do alto e interagem com os humanos. A diferença é que ela identifica claramente esses seres como parte da criação de Deus e os coloca dentro de um plano espiritual, não apenas físico. E aqui entra um ponto importante. A Bíblia sempre deixa claro que a adoração pertence apenas a Deus. Quando anjos aparecem, eles nunca aceitam adoração. Isso mostra que, mesmo que existam seres poderosos, inteligentes e diferentes de nós, eles não são deuses. Eles não estão acima do Criador.
Isso é um alerta importante, porque na busca por extraterrestres, muita gente acaba colocando a fé em seres de fora, como se fossem salvadores. A Bíblia nos lembra que a salvação não vem de fora, mas do próprio Deus que criou tudo. Agora, pense comigo. Se amanhã a ciência anunciasse oficialmente que encontrou vida inteligente em outro planeta, isso mudaria sua fé? Para muitos, seria um choque. Mas, na verdade, não deveria ser. Porque se Deus criou o universo inteiro, nada impede que Ele tenha criado vida em outros lugares também. Isso não diminui a Bíblia. Pelo contrário, amplia nossa visão da grandeza de Deus. Mostra que Ele é maior do que imaginamos, que seu poder vai muito além da Terra. A Bíblia não nega essa possibilidade. Apenas não foca nela, porque o centro da história é a relação de Deus com a humanidade. O mais fascinante de tudo isso é perceber que, seja interpretando de forma espiritual ou física, a Bíblia sempre nos leva a olhar para cima. Os céus são palco de mistérios, de revelações, de sinais. Os profetas olharam para o alto e viram coisas que mal conseguiam descrever. Os apóstolos testemunharam Jesus subindo entre nuvens. João viu visões que pareciam criaturas de outro mundo. E nós, hoje, continuamos olhando para o céu e perguntando: estamos sozinhos? Talvez a resposta já esteja nas Escrituras de uma forma diferente. Não estamos sozinhos. Mas a companhia que temos não são necessariamente extraterrestres, como imaginamos nos filmes. São anjos, são mensageiros, são manifestações da presença divina que sempre esteve conosco. Então, no fim das contas, podemos dizer que a Bíblia não fala diretamente sobre extraterrestres como pensamos hoje, mas fala de seres que não são humanos, que vêm de fora, que interagem conosco. E isso já responde em parte à pergunta: não estamos sozinhos. Nunca estivemos. A questão não é se existem outros, mas quem eles são e qual é o propósito deles. A Bíblia nos mostra que existem seres bons, que servem a Deus, e seres maus, que se rebelaram. O universo não está vazio. Está cheio de vida espiritual. E talvez, se algum dia a ciência confirmar vida em outro planeta, só estaremos descobrindo mais um pedaço da criação divina. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que a Bíblia fala de extraterrestres? Ou acha que tudo é simbólico e espiritual? Deixa sua opinião nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de mistérios. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui nós vamos continuar explorando os segredos da Bíblia, sempre com perguntas que instigam e respostas que nos fazem refletir. Afinal, a Bíblia não é apenas um livro do passado. Ela é viva, misteriosa e continua desafiando nossa curiosidade até hoje.